Meu filme preferido que concorreu no Oscar foi definitivamente A Verdadeira Dor. Obviamente, tirando Ainda Estou Aqui, A Verdadeira Dor foi o filme que mais me impactou e que mais me marcou depois que eu assisti. Esse filme foi dirigido, roteirizado e protagonizado pelo Jesse, que foi o mesmo ator que protagonizou A Rede Social. Essa história conta basicamente sobre dois primos que eles, após o falecimento da sua avó, resolvem fazer uma jornada para descobrir sobre as suas origens judaicas. Então eles resolvem ir lá para Polônia para ver sobre o Holocausto, todas essas coisas, e também visitar a casinha da avó deles lá. E a coisa mais legal assim que a gente começa é o contraste que a gente vê entre esses dois personagens. O personagem do Jesse chama David e ele é um personagem muito metódico, muito tímido, muito ansioso, enquanto o Bendy, que é interpretado pelo Kieran Culkin, que ganhou inclusive o Oscar de melhor ator protagonista, ele é uma pessoa muito extrovertida, que adora fazer amigos e que às vezes não tem muita vergonha e muita noção do que ele tá fazendo na vida. A princípio, a gente começa a gostar muito mais do personagem do Kieran do que do personagem do Jesse, e isso é basicamente intencional, porque é quase como se a gente se sentisse na pele do próprio Jesse. A gente vê que o personagem do Kieran é uma pessoa muito empática, que ela se importa muito com tudo que tá vivendo, que gosta de conhecer as histórias dos outros. O Jesse fica mais acanhado, às vezes fica tímido de tirar aquelas fotos bobas. Mas assim, ao longo da história a gente vê essa inversão dos papéis, porque o Kieran começa a se tornar aquela pessoa tão extrovertida que se torna chata, e o Jesse ele acaba se tornando aquela pessoa que fala muito sobre as mágoas e expõe muitas coisas. A gente vê que, na verdade, essa pessoa extremamente extrovertida, ela tá guardando muitas inseguranças dentro dela, e essa é a forma dela de esconder e mascarar tudo isso, enquanto o Jesse, a forma dele de lidar com os próprios problemas é se escondendo atrás das sombras. Os diálogos que mais me emocionou foi quando o Jesse, ele fala que ele se sente como se fosse uma pessoa que não fosse vista, assim, que você entra no cômodo e as pessoas não veem que você tá ali. E enquanto o Kieran é aquela pessoa que, quando entra, todo mundo olha, todo mundo percebe, todo mundo nota. E é muito engraçado ver esse contraste entre os dois e como muitas vezes você sempre sonhou em ser o outro, sabe? E eu gosto muito do título do próprio filme porque ele discute realmente o que é a verdadeira dor. A dor do outro é maior do que a sua é maior do que o outro. Como você consegue medir as dores? Porque enquanto cada um deles está sofrendo de depressão, de ansiedade, todas essas questões, o luto também pela avó deles, eles estão passeando por um dos momentos piores que a gente teve na história, que foi literalmente o Holocausto, que foi um momento de extrema dor e muito sofrimento. Eu acho que é um filme muito de personagens, é um filme de muita empatia, assim. Ele me lembrou muito a trilogia de Antes do Amanhecer, Depois do Amanhecer e Depois da Meia-Noite, porque é um filme de diálogos, um filme de personagens. Eu conseguiria sentar num sofá e ouvir eles falando o dia inteiro. E a gente começa a pensar de questões existenciais, muito mais de ai, que plot twist incrível, ai, que cena muito bem filmada. Não, é sobre pessoas conversando com pessoas, histórias sendo ouvidas e pessoas sendo